Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Hoje nós estamos aí numa série de palavras, nesse mês aí, no início do nosso ano, e foram ministradas já, nessa série, 2 palavras. A primeira foi falado sobre sonho. Eu quero perguntar para você, quem tem sonho aí? Alguém tem sonho, para realizar? Eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus sonhador, é isso mesmo. E se eu e você temos sonhos, os sonhos dele são para nós ainda maiores que aquilo que nós podemos pensar ou imaginar. E eu estava aqui, enquanto o Nilton estava orando, na primeira palavra, eu comecei a imaginar o sonho de Deus para nós. Será que Deus nos sonhou? Eu creio que Ele sonhou comigo e com você. E eu fiquei imaginando aqui na criação, em Gênesis 1, que falava que não havia nada na face da terra, mas o Espírito de Deus pairava sobre essa terra. Imagina comigo esse momento, do Espírito do Senhor, pairando sobre aquele lugar de escuridão, sobre aquele lugar onde não havia nada, e sonhando, e imaginando, e naquele momento querendo que acontecesse, eu aqui na minha imaginação, que Ele é soberano, e eu sei que tudo que foi feito foi através dEle e por Ele, mas imagina aqui comigo, e Ele sonhou com você. Você foi tão sonhado por Ele, que você não nasceu apenas do pó dessa terra, mas eu e você, nós nascemos de dentro do próprio Deus, porque quando a gente vai ver lá em Gênesis 1:26, Ele fala que homem e mulher os criou, e Ele nos criou dentro dEle. Antes mesmo daquele momento, quando Ele criou Adão, Ele já estava com você, dentro dEle. Olha isso, olha que maravilhoso. Quando veio a segunda palavra, falou sobre oração. Fala comigo assim, ore. E aconteceu o que depois que Deus sonhou com você? Deus, Ele veio fazer acontecer através da palavra. Haja luz e houve luz. E Ele fez ali toda a criação através da palavra. O que eu aprendo com isso, querido? Que nós precisamos exercer aquilo que Deus, Ele tem nos ensinado. O que Ele tem nos ensinado através da palavra? Que Ele é real, que Ele é amigo, que Ele é verdadeiro. Ele entregou a vida dEle por mim e por você. Não apenas porque era para ficar aí, fazerem filmes, terem momentos ali, hollywoodianos. Não, querido, aconteceu, é real, é verdade. E nós estamos aqui, você está aqui, porque Deus, Ele acredita em você. Ele com a sua boca, Ele disse haja, que seja feito o homem, que seja feito a mulher, e você é o ser mais perfeito em toda a galáxia. Não existe ninguém tão perfeito como você. E hoje, depois de sonhar, quem tem sonhos aí? Quem tem orado pelos seus sonhos? Tem orado pelos seus sonhos? E hoje nós vamos falar sobre algo tão importante quanto sonhar, quanto orar. Porque se você sonha, você começa a orar para que você venha trazer à existência aquilo que ainda não existe. Está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, sim ou não? Mas hoje fala comigo assim, mas agora, depois que eu sonhei, depois que eu orei, eu preciso planejar. Amém? E a minha palavra nessa noite é exatamente a respeito disso. Planeje. Esteja preparado para aquilo que Deus tem para você. Nós temos falado, e até hoje mesmo o Nil estava até falando a respeito disso, que Deus, Ele não pode nos entregar, Ele não pode nos dar aquilo que nós não estamos preparados para receber. Não é verdade? Nós temos pedido multidões, sim ou não? Clamado por vidas, mas Deus não pode dar uma multidão, porque aqui não cabe uma multidão conforme nós temos pedido e orado para Ele. Você concorda comigo? Então nós vamos poder ir até onde nós estivermos organizados para ir. Sim ou não? Como que Deus pode então nos entregar para mim e para você algo que eu não estou preparada para receber? Amém? Quem está me entendendo aí? Eu quero ler com você aqui no livro de Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 28. Lucas 14, a partir do versículo 28. Que diz assim, olha. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir?
para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Olha aqui, é bíblico, amém, queridos? Tudo que nós falamos aqui está na palavra, e aqui está falando sobre qual de nós, para poder construir alguma coisa, nós não precisamos nos organizar, nós precisamos planejar, nós precisamos sonhar, orar, mas também nós precisamos fazer a nossa parte. Fala para o irmão aí do seu lado, você precisa fazer a sua parte. Amém? Por quê? Porque nós precisamos construir um futuro consistente. E esse futuro só vai vir quando chegar o amanhã? Não, ele começa hoje. Então o que você tem feito com a sua vida hoje? O que você tem feito com o seu devocional hoje? O que você tem feito com os seus sonhos hoje? Você tem sonhado e colocado na presença de Deus? E para que esse sonho aconteça, você tem se preparado para que isso aconteça? Queridos, nós precisamos entender isso, porque o nosso Deus é um Deus de excelência. Tudo que Ele faz é perfeito. Se a gente olhar no Antigo Testamento, desde Gênesis, Números, Levítico, quando vem a preparação do templo, quando vem toda a preparação ali dos levitas, os seus chamados e tudo isso, tudo que o Senhor fazia, a palavra que Ele dava era perfeito. Os umbrais, as cortinas, os castiçais, tudo tinha um planejamento para acontecer. Amém? E a nossa vida não é diferente, porque isso é fundamental. Fala comigo, é fundamental que eu esteja preparado para receber o melhor de Deus. Amém? Então quem é abençoado por Deus aqui? Meu Deus, somos todos abençoados. Respira fundo assim. Pronto. Já é motivo, vamos embora que não precisa mais falar, amém? Mas Deus, Ele quer entregar muito mais do que isso, amém? Porque nós estamos aqui desfrutando de um pouquinho do que Deus tem para nós. Imagina se nós estivermos ali alinhados com a vontade de Deus. Nós podemos sim, janeiro já está terminando, já vem o próximo mês, mas eu sei que esse ano, Deus Ele vai entregar coisas imensuráveis. Coisas que nós vamos ter que marcar data aqui, porque vai ser uma fila de gente para testemunhar aqui o que Deus fez na sua vida. Então antes aqui de eu entrar mesmo nessa palavra, eu quero dizer para você, esqueça o que passou. Esqueça 2023, esqueça o seu passado. Eu não sei aquilo que você precisa, mas a palavra do Senhor fala que aqueles que confessam seus pecados ao Senhor, e realmente se arrepende, Deus Ele perdoa os seus pecados, Ele esquece tudo e Ele prepara algo novo. E para nós vivermos esse algo novo, queridos, nós precisamos também nos perdoar e estar preparado para aquilo que Ele tem para entregar. Sim ou não? Porque Ele não pode entregar para você uma Ferrari se você não tiver uma habilitação para dirigir a Ferrari. Não é verdade, Daniel? Daniel até sorriu aqui querendo a Ferrari. Sim ou não, gente? Deus Ele quer entregar o melhor para você. Nós precisamos estar preparados, Então, eu quero dar uma boa notícia para você. E nós não vamos fazer isso sozinhos. Porque essa série fala construindo, olha lá, o seu futuro com quem? Com o Espírito Santo. Cara, que é o maior coach, que é o maior arquiteto, que é o maior engenheiro, que é o maior, sei lá, pensa aí nas profissões que você quiser, ele é o cara. Não tem dinheiro que pague aquilo que ele tem para fazer para nós, amém? Glória a Deus. Então quem quer viver aí realmente o novo do Senhor? Porque Ele nos dá uma oportunidade para começar, mas hoje Ele quer dar a oportunidade para cada um de nós fala comigo assim, recomeçar. Eita, meu Deus do céu. Então, o Espírito Santo, o que Ele é, querido? É um poder, sim ou não? Você está vendo Ele? Mas Ele está aqui. Ele está dentro de você. Ele está falando, filho, filha, eu estou com você. Você não está sozinho. Tá difícil, mas eu estou contigo. Tá apertando, tá querendo chorar, mas eu estou com você, porque sou eu que faço novas todas as coisas na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Então nós já recebemos aí algo novo do Senhor.
E eu li aqui para você Lucas, né, capítulo 14, eu quero que você abra aí também em Mateus agora. Mateus no capítulo 14, a partir do versículo 14. Mateus 14, que diz assim: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadecendo-se dela. Fala comigo assim, compadecendo-se dela. Não, mas fala assim, fala compadecendo-se dela. Isso. Ele fala assim, olha, compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, a multidão, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos o de comer. Fala assim, aponta para o seu irmão, o dedo de profeta, fala assim: dá você o que comer. Isso mesmo. No versículo 16, ele fala: Jesus, porém, lhes disse: não precisa retirar-se, dá-lhes vós o de comer. No 17, mas eles responderam: não temos aqui, senão, fala assim comigo, 5 pães e 2 peixes. Então ele lhe disse, Jesus disse para ele: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram a cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Fala comigo assim, planejar é preciso. O que aconteceu aqui? Nós vamos falar a respeito disso. Tinha uma grande multidão, sim ou não? Mas os discípulos colocaram ali o problema diante do Senhor. Eles sabiam que as multidões iam atrás de Jesus. Sabiam? Estava isso acontecendo, né, com uma certa rotina na vida de Jesus. Mas eles não se prepararam. Eles se prepararam para isso? Mas Jesus, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem tanta misericórdia, Ele já tinha tudo preparado. E eu quero dizer para você que Ele tem tudo preparado para a sua vida. Está preocupado? Ele é o caminho. Aleluia, glória a Deus. E por isso, eu quero ler mais um texto aqui, antes de entrar na minha palavra. Calma que vai dar tempo. Vai comigo lá para Provérbios, no capítulo 21, no versículo 5. Olha o que fala aqui. Provérbios, capítulo 21, versículo 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Na outra versão que eu tenho aqui, fala assim, olha, os planos bem elaborados, fala assim, planos bem elaborados, levam à fartura. Mas o apressado sempre acaba na miséria. Não é verdade, gente? Tem até um ditado aí, né? Que o apressado, o que acontece com o apressado? Come cru. Meu Deus do céu, não dá tempo nem de assar. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender com Jesus, porque o meu Deus, o nosso Deus, Ele é muito organizado. Nós é que somos afoitos demais. Nós é que queremos que tudo aconteça assim, sim ou não? Eu não sei quanto a você, mas olha, tem dia que eu entro em crise comigo mesmo, que eu queria que já tivesse acontecido. Eu já queria estar, meu Deus do céu. Sim ou não? O que acontece com você assim? Já vendo tudo alinhado, tudo preparado, Deus derramando, a família, os amigos, mineiros, já indo para fora para pregar a palavra, tendo tanta coisa acontecendo. Mas nós precisamos ter planos bem elaborados. Tem uma frase aqui do Benjamin Franklin que ele fala assim, olha, planejar é preciso. E quem falha em planejar, planeja falhar.
meu Deus do céu. Tem que estar tudo previsionado, não é não? Meu cunhado, né, empresário, tem muitos empresários aqui, mas você tem que fazer uma previsão, não tem? Previsão para os lucros, mas previsão também se houver alguma necessidade. Você tem planejado isso na sua vida? Você já parou para pensar que nós precisamos fazer isso? Hoje mesmo eu estava sentada com meu esposo e a gente analisando algumas coisas lá em casa. E ele falou, não, nós precisamos planejar. Nós precisamos nos organizar. Eu falei, então tá, vamos nos organizar, né? E eu te pergunto, como estão os seus planejamentos? Já passou dezembro, já passou 31 de dezembro, culto da virada, todo mundo orando, né? Os fogos e tal, aquela coisa. E como que está o seu planejamento agora para fazer acontecer aquilo que você tem sonhado? Você colocou no papel? Você está colocando em prática? Como que está isso daí? Por quê? Porque se eu e você não planejarmos, como que vai ser? Isso é necessário? Aquilo vai acontecer? Vocês estão me entendendo, gente? Né? Senão nós tínhamos que fazer aqui um workshop de planejamento, com planilhas e tudo mais. Mas amém, vamos planejar isso também. Então, se você não planejar, como nós vamos alcançar? Como que nós vamos alcançar aquilo que nós queremos? Os nossos objetivos. Você traçou objetivos para esse ano? Eu tracei, né? Estou terminando de ler um livro, né? Cadê a Débora? Débora, está terminando também? Mais ou menos, né? Um livro por mês, né? Como que vai ser, eu não sei. Esse mês não deu para ler 2, é só um. Mas Deus, eu quero cumprir essa meta. Mas vamos lá. Então, provavelmente, se nós não planejarmos, nós não vamos chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Quem está me entendendo aí, em nome de Jesus? Amém? Se Deus planejou tudo, todo o universo, lembra lá de Gênesis 1? Como seria se você pudesse pedir ajuda para Ele? Ele planejou tudo, né? Ele planejou tudo. Quem está dentro de nós, fala assim comigo, o Espírito Santo. Querida, é só chamar Ele está dentro de nós. Ele quer ajudar você, Ele quer planejar para você e fazer acontecer toda a sua vida. Você sabia disso? Mas nós somos tão apressados, nós somos tão teimosos, que Deus está falando, o Espírito Santo está falando, Ele está trazendo a confirmação, Ele está fazendo acontecer, está ali uma tempestade, um reboliço, porque é na tempestade que Ele vai colocando tudo no lugar, viu gente? A bagunça é necessária para que a organização aconteça, sabia disso? Esses dias eu mudei, Jesus toma conta, até colocar tudo no lugar, pelo amor de Deus, pois o Espírito Santo está passando uma ventania aí na sua vida, para colocar tudo no lugar, amém? Ele está dentro de você. Você já sonhou, já orou, e agora é o momento de planejar como vai ser o seu ano, como vai ser aí os seus ganhos, como vai ser o seu futuro, a sua casa. E algumas coisas, queridos, alguns conceitos, algumas coisas nós precisamos para poder chegar lá. Sabe qual que é? Eu vou dar alguns exemplos aqui, olha. Primeiro, saiba aonde você quer chegar. Aonde você quer chegar? Na sua vida familiar, no seu trabalho, no seu ministério, na sua vida com Deus. Você já pensou aonde você quer chegar? Até o final de 2024, como você quer estar? Já parou para pensar nisso? Que se nós não fizermos nada, quando terminar o ano, nós vamos estar do mesmo jeito? Reclamando da conta, reclamando do salário, reclamando que não deu certo, reclamando de tudo, mas você e eu não fizemos nada para mudar isso. Então nós precisamos saber aonde eu quero chegar. Pergunta para alguém, você sabe onde você quer chegar? Então é o primeiro passo, já anota aí para você fazer a sua lista na sua casa, porque na semana que vem, gente, é uma palavra aqui poderosa. Então, segunda coisa, então se você já sabe aonde você quer chegar, a segunda coisa, fala comigo assim, eu preciso criar metas que sejam possíveis. Tá bom, gente? Eu não vou falar, criar uma meta assim, Débora, que eu vou lá para os Estados Unidos no ano que vem, passar assim um mês todo lá para aprender inglês, falar inglês. Oh, beautiful, oh, aí, né? Porque agora para mim não é possível. Mas o que é possível para mim agora? Eu planejar as minhas finanças. Para que quando houver o momento, né? O meu filho está doido para viajar. Eu tive que segurar ele esse ano, cunhado. Porque o povo lá está indo viajar para fora. Eu falei, não, meu filho, você não sabe nem falar good morning, como é que vai ser esse negócio? Né? Então vamos nos preparar. Então crie metas que você pode alcançar a curto, a médio e a longo prazo.
Se for na vida espiritual, pastor, olha, eu estou precisando melhorar, nossa, eu tenho passado uns perrengues, então o que você pode fazer hoje? Orar? Pastora, mas eu não tenho tempo. Começa com 10 minutos. Se prepare, sim ou não, gente? Crie metas, não, porque essa semana eu vou orar 10 minutos todos os dias, de tal hora a tal hora. Mas a semana que vem, a outra semana, até que você comece a ter uma vida que você não vai conseguir mais ficar sem esse momento de devocional e oração. Estão me entendendo, gente? Então crie metas. Em terceiro lugar, faça uma lista de coisas para você fazer. Porque é fácil a gente colocar para os outros fazer, sim ou não? Principalmente os casados, não, porque ela precisa mudar nisso. Não, porque ele, rapaz, você não conhece meu marido, sim ou não? Ah, meu filho precisa fazer isso. Fala assim, aponta para você, fala, e eu? Então, faça uma lista de tarefas para você fazer. Em quarto lugar, divida. Faça uma divisão das grandes coisas, das grandes tarefas, em pequenas partes, que você vai alcançar. Amém, queridos? Quem está me entendendo aí? Depois, em quinto lugar, fala assim, eu preciso determinar o prazo. Amém? Então, olha, decida os prazos para você fazer o que você planejou fazer. Porque senão vai ficar só na promessa. É aquela questão da promessa do final de ano. Esse ano, pastor Sonir, eu vou emagrecer. Ah, eu vou. Vou entrar na academia, vou fazer um regime, tal e coisa. Começou janeiro, já vem a Coca-Cola. Sim ou não, gente? Festa de aniversário, Jesus toma de conta. Sim ou não? Aí, não, amanhã eu começo. Quem já aconteceu isso com você? Não levanta a mão não, senão todo mundo vai saber. Vai, para com isso, né? Gente, nós precisamos decidir quando, como. Quem está me entendendo aí? E mais um ponto aqui, olha. Crie uma representação. Imagine você agora, o seu plano entrando em ação. Imagina agora na sua mente, aquilo que você está planejando, você já sabe para onde você quer chegar, você já criou suas metas, já fez a sua lista de tarefa para você fazer. Olha aí, já dividiu, né, as grandes tarefas em partes menores para você conseguir fazer. Já decidiu quando você vai. Não, agora eu vou entregar essa missão para o Senhor pronta. Então imagina agora. Fecha os seus olhos aí, um segundo. Imagina agora acontecendo. Talvez seja uma casa, um carro, talvez seja uma esposa, um esposo, talvez seja um filho, eu não sei o que é. Imagina acontecendo, imagina chegando, Jesus entregando para você, o milagre acontecendo, a cura, a transformação, a sua família servindo Jesus. Imaginou aí, gente? Meu Deus do céu. Esse é o seu plano de ação, precisa acontecer. Crie aí algo que seja possível alcançar esse plano, esse projeto, amém? Prepare aí, faça uma lista, como eu já falei, organize, decida. Existe uma pessoa na Bíblia, querido, que pela revelação de Deus, ele planejou, embora todos os problemas, ele fez um planejamento mega extraordinário, que ele salvou a sua família, ele salvou o seu povo, e ainda tirou eles do lugar de sequidão, e colocou eles no lugar de prosperidade, e mesmo depois que ele morreu, tudo aquilo que ele preparou, ele deixou, falou, olha, aquele é o meu povo, deixa tudo preparado para eles. Sabe quem que é? Fala assim comigo, José. Faraó teve um sonho, quem sabe a história? Faraó teve um sonho, Deus deu um sonho para Faraó. Então ele deixou aquele sonho, né, aquele sonho deixou ele inquieto. E ele começou a chamar ali, né, aqueles que traduziam, né, os feiticeiros, né, os magos ali. Mas nenhum deles conseguiu. Quem conseguiu? Fala comigo assim, José. José. E quando ele ouviu o sonho, ele deu direções para Faraó. Né? Então aqui ele mostrou para Faraó aquilo que ele deveria fazer, como ele deveria fazer. Eu não vou ler o texto aqui, senão vai ficar muito longo, porque nem estou na metade ainda da palavra, Jesus toma conta. Mas quem já me dá aí uns 5 minutinhos? 5 minutinhos, 5 ainda mais, 10, 15, 20, muito bem. Então vai dar tempo.
Então, ele mostrou aí, ele viu 7 anos de muita fartura. Depois você vê lá em Gênesis capítulo 41, tá bom? E daí ele viu que ia vir um ano de muita fartura. Mas depois ia vir mais 7 anos de muita escassez, de muita fome. E daí ele procurou, né, orientar Faraó a estabelecer, olha só, meu Deus do céu, será que eu vou ter que ler o texto? Né, que ele falou que a fome viria, e daí agora Faraó, ele tinha um homem para ajudar ele. Isso eu aprendo que eu não posso andar sozinho. Olha para alguém aí e fala, você está andando sozinho? Procura ajuda. Fala para ele, procura ajuda. Então, ele falou para Faraó, o Faraó também, né, falou para ele, você deve estabelecer supervisores, né, para recolher lá a sua colheita, 1/5 da colheita, vai precisar recolher dos anos bons, vai ter que dividir os estoques, e nesse estoque que você vai colocar para todos os anos, você vai agora fazer uma reserva, porque vai vir fome, e essa reserva vai sustentar todo o povo e aqueles que vierem dessa fome. Amém, queridos? Depois você lê lá na sua casa. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós espiritualizamos tudo. Não é verdade? Porque o diabo, e por quê, e não sei o quê. E às vezes está faltando a minha e a sua atitude, de não fazer as coisas de qualquer jeito. O meu Deus, eu tenho aprendido isso, gente. Que o meu Deus é um Deus de excelência. Amém? Então, nós precisamos, né, colocar pessoas capacitadas, nós precisamos buscar, andar com essas pessoas, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos andar com pessoas sábias, criteriosas, como fez Faraó. Sim ou não? Ele não fez isso? Então, olha aí, já fica a dica. Né? Para quê? Porque ele colocou José para liderar e planejou e trouxe, o que José trouxe? Fala assim comigo, José, com planejamento, trouxe resultados. Quem está me entendendo aí? Então, quando eu li aqui o texto para você aqui de Mateus, capítulo 14, Jesus, ele foi o maior líder que já existiu, e todos os exemplos que nós pudermos dar, seria Jesus aqui o modelo para nós. Amém? Então, fala assim comigo, eu preciso planejar o meu futuro com o Espírito Santo. E agora, diante do texto, quando Jesus estava lá, no meio da multidão, né, ele entrou no barco, a multidão conseguiu alcançar ele, eles estavam lá naquele alto monte, não tinha comida, não tinha nada, os discípulos começaram a olhar para aquilo, ficou desesperado. Quantas vezes nós ficamos desesperados por ver as circunstâncias da nossa vida? Quem já ficou desesperado tomando decisões aí que não deveria tomar? Quem já ficou desesperado aí, fez coisas que não deveria fazer e está pagando o preço até hoje? Não levanta a mão. Olha só. Em Mateus, no capítulo 14, no versículo 14, ele fala isso, né? Que Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. O que eu aprendo com Jesus e como que eu posso planejar aqui o meu futuro com o Espírito Santo? Fala comigo assim, eu preciso ter um olhar de misericórdia. Isso mesmo. Então o primeiro ponto aqui fala, mantenha sempre um olhar de misericórdia. E eu fui pesquisar aqui a palavra, né, o que significa misericórdia. E a palavra misericórdia tem a origem latina, ela é formada pela junção de miserere, que não é miséria, tá bom, gente? É um miserere, não é isso não. Que significa ter compaixão. E cordis, que significa coração. Então, misericórdia significa ter compaixão no coração. Olha que maravilha, né? Ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa está sentindo. Isso já poderia dar outra palavra, né? A tal da empatia. Olha aqui Jesus. Ele se colocou no lugar das outras pessoas. Né? Aproximar seus, isso aqui ainda é definição, olha, aproximar os seus sentimentos dos sentimentos de alguém, se colocar no lugar dela, ser solidário com as pessoas, isso significa, fala comigo assim, misericórdia.
Amém, queridos? Então Deus, Ele nos colocou na mão uma grande oportunidade de fazer como Ele fez, de planejar como Ele planejou. Fala comigo assim: Deus me deu a oportunidade. É isso mesmo, Deus Ele colocou nas nossas mãos, nas suas mãos, uma grande obra, um grande projeto, na tua casa, na tua família, no teu trabalho e principalmente no reino dEle. Amém, queridos? Glória a Deus. Então Ele colocou nas nossas mãos para que isso venha a acontecer. E para tudo isso acontecer, eu preciso ter um olhar para as pessoas de misericórdia. Porque se eu amo, é porque Ele está em mim. E se eu não conseguir amar, será que Deus está comigo? Se Deus é amor, e eu não consigo amar, o que vai acontecer? Eu vou precisar aprender, sim ou não? Para nós alcançarmos isso em Deus, nós precisamos ter o olhar de Cristo. Fala comigo assim: eu preciso ter o olhar de Cristo. Abra comigo em Lucas, capítulo 6, versículo 36. Lucas 6, 36. Que diz assim: sede misericordiosos, como também é misericordioso quem? O vosso Pai. Por quê, querido? Porque Ele honra. Eu quero declarar uma palavra sobre você. Ele vai honrar a tua fé. Ele vai honrar a tua misericórdia, Ele vai honrar o teu amor, Ele vai honrar a tua postura, Ele vai honrar a tua atitude de perseverança, de permanência, porque Ele não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender, mas Ele vai cumprir todas as palavras que Ele prometeu para as nossas vidas. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém? Em segundo lugar, para eu aqui construir mesmo um futuro na presença do Espírito Santo, conforme o texto de Mateus, no versículo 15, aí o segundo ponto fala assim: olhe além. Fala comigo, fala, olhe além. Olha para alguém aí e fala, olha além. Isso mesmo, olhe além da realidade de emergência, na realidade do agora. Foi isso que Jesus fez. No versículo 15, ele falou: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já está ficando tarde, manda embora essa multidão, para que ele, indo para os povoados, ele venha comprar comida. Será que bateu o desespero naqueles discípulos, sim ou não? O que eu vou fazer? Como que vai ser? Manda esse povo embora. Como? De noite, caindo à tarde, homens, mulheres, crianças, tanta gente. Pensa a confusão. Aquele povo ali poderia eu fico imaginando, se tinha só 5.000 homens. Pensa quantas mulheres, e dessas mulheres naquele tempo não tinha televisão. Quantas crianças que não tinha naquele povo, gente? Passou para pensar isso? Parou para pensar? A confusão que ia ser. Mas Jesus, fala assim comigo, Jesus olha além da realidade. Quero ler mais um texto com você que está lá em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 17. Colossenses capítulo 2, versículo 17, na versão NVI, que essa é a versão que vai falar sobre a realidade. Isso mesmo. Tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, está onde, queridos? Em Cristo Jesus. Amém? Então tudo isso que aconteceu na sua vida é sombra daquilo que está por vir. Pastora, mas e agora? O que vai ser da minha vida? Eu quero te dizer uma coisa: a sua realidade está nas mãos daquele que é perfeito, daquele que nunca falha, daquele que nunca te abandona, daquele que realmente acredita em você. Mesmo quando eu e você não acreditamos em nós mesmos, Ele continua acreditando em nós. Então não olhe mais para a miséria, não olhe mais para a realidade, não olhe mais para o problema. Arruma aí na cadeira aí, olha para frente assim, faz assim, olha para frente, aponta para falar: agora eu olho somente para Cristo. A minha realidade, a sua realidade. Quem está me entendendo aí em nome de Jesus? Amém? Então, para nós construirmos aí um futuro com o Espírito Santo, fala assim comigo: eu preciso fazer parte do planejamento.
Porque às vezes, querido, nós ficamos esperando nas outras pessoas. Esse é o terceiro ponto. Seja parte do planejamento. Jesus, ele estava dando aqui a oportunidade para os discípulos de fazerem isso. Eles foram para lá despreparados. Eles nem tinham nem para eles comerem. Era um menino que estava no meio da multidão. Eu imagino lá que André, Tiago, estava de olho nos peixinhos do menino. Falou, se não tiver nada, eu como esses peixes. E falou, não, Jesus, eu sei, tem um menino ali, ó. Eita, eu já estou de olho. Tem 2 pão, sabe aqueles pão caseiro? Daquele tamanho assim? Pois é esse menino lá, que tem. E Jesus nesse momento, ele dá a oportunidade para ele fazer parte. E às vezes Deus está dando para mim e para você a oportunidade de fazer parte desse planejamento. Mas nós não estamos entendendo, porque nós estamos fora dessa conexão. Nós estamos afastados da oração. Nós temos sonhos, mas nós queremos que aconteça da noite para o dia. Mesmo que nós passamos anos e anos e anos, tempos e tempos, fazendo que aquilo desagradava ao Senhor. Queridos, eu quero dizer para você, Deus, ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus do milagre, Ele pode fazer todas as coisas, mas eu e você, nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Glória a Deus. Então, lá no versículo 16, ele respondeu Jesus para os discípulos. Os discípulos queriam falar, manda esse povo embora. Deixa esses peixinhos, esses pãozinhos aqui com nós, porque nós vamos comer esse negócio. Manda esse povo embora. Mas Jesus falou assim, olha, eles não precisam ir. Olha isso. Deem vocês a eles o que comer. Olha a oportunidade de fé. A oportunidade ali de realmente crer no impossível de Deus. Eu quero te perguntar, o que é impossível na sua vida? O que hoje você está vivendo, qual circunstância, qual realidade, qual doença, qual problema, o que você tem vivido que aos seus olhos é impossível? Eu quero te dizer que no seu impossível, Deus está te dando a oportunidade do planejamento para fazer acontecer. Fecha o olho bem forte assim e fala assim, vai acontecer. Vai acontecer, eu creio. Você não crê? Eu creio. Eu creio que tudo aquilo que o Senhor planejou vai acontecer. Depende de quem, querido? Dele? Depende do pastor Nilton? Depende do pastor Celso? Depende de quem? Fala assim, de mim. Se tá parado, se está estagnado, se não está acontecendo, querido, fala assim comigo, depende de mim. Mas você não está sozinho. Você não está largado. Existe um Deus que é amigo, que é provedor, que é o Deus do impossível, que nunca nos deixa. Eu descobri isso. Ele nunca me deixa. Mas nós precisamos, fala comigo, eu preciso fazer parte do planejamento. Então a dica que eu te dou é, não fique apenas olhando, apenas observando e esperando o que vai acontecer. Eu gosto de uma ministração do pastor Antônio Cirilo, né, que ele fala, tem uma ministração dele, armas de defesa, uma coisa assim, agora esqueci o nome, que ele fala que tem um povo que só fica observando o povo cair, observando o milagre acontecer, observando o povo crescer, ele fica lá observando. Só que vai acontecer um dia que Jesus vai voltar, que Jesus vai nos chamar, que a igreja vai ser arrebatada, e o que vai acontecer com esse povo? Vai ficar observando. Nós precisamos fazer parte. Olha para alguém, faz cara de profeta. Você precisa fazer parte, fala para ele. Você precisa fazer parte. Amém? Glória a Deus. Então faça parte. Seja você o milagre. Quem está me entendendo aí em nome de Jesus? Mas aí aconteceu uma outra coisa aqui. Então nós aprendemos aqui que nós precisamos ter o olhar de Jesus. Qual que é o olhar de Jesus, querido? De misericórdia.
Segunda coisa, eu preciso olhar além da realidade urgente. Eu preciso olhar além, porque se eu planejar, eu vou saber que hoje está no vermelho. Mas se eu me organizar, amanhã eu posso estar no azul. E depois ainda eu posso ter para dar, porque nem para emprestar, porque nós somos aqui, existe um povo fiel ao Senhor, que não tem, vai enfiar a mão no bolso e vai falar, tá, peraí, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tem um negócio, peraí que tem um negócio. Ágis, a faculdade nova aí, gente, depois vocês vão lá fazer. E tá aqui, ó, não preciso, porque eu tenho um Deus que é abençoador e o Deus de impossível. Quem está me entendendo aí, gente? Nós precisamos desse povo, a obra de Deus precisa desse povo. Amém? Então fala comigo, eu vou fazer parte desse planejamento. Em quarto lugar, para você construir um futuro com o Espírito Santo, fala assim comigo, eu preciso começar com os recursos que eu já tenho. Quer uma dica? Para de reclamar. A gente reclama por aquilo que a gente não tem, sim ou não? Porque está faltando isso, porque eu não tenho aquilo, porque não aconteceu aquilo outro. Mas e o que você tem? Você já agradeceu pelo que você tem? Senhor, obrigado pelo pouco que eu tenho, mas o Senhor é poderoso para se tornar em muito. Aqui no versículo 17, eles falaram, olha, tudo o que temos, Senhor, são 5 pães e 2 peixinhos. Aí o que Jesus falou para ele? Então vai lá, traz aqui. Então querido, de olhar por aquilo que você não tem. Comece a valorizar aquilo que você tem. E usar aquilo que você tem disponível para fazer acontecer aquilo que Deus tem planejado para nós. Quem está me entendendo aí? Amém? Então, olha a frase, anota aí. Comece de onde você está. Use o que você tiver. E faça o que você puder. Entenderam? Entenderam? Comece de onde você está. Onde você está? Qual nível você está? No financeiro, familiar, no ministério, na oração, no chamado, não sei, aquilo que você deseja crescer, aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Aonde você está, pastor? Eu estou no raso. Ai. Então começa daí. Use o que você tem. O que você tem, querido? Pastor, eu não tenho nada, mas eu tenho a disposição de fazer. Então é isso, Deus quer usar a sua disposição. E faça o que você puder. O que você pode fazer? Pastor, eu posso fazer tudo. Olha, eu tenho aqui meio-dia disponível para fazer a obra. Eu tenho aqui esse tempo disponível para dar para o Senhor. Eu tenho agora esse momento para trabalhar mais. Eu tenho esse momento para doar mais. Eu tenho isso, pastor. Então vai lá. Faz o que você pode. Porque aquilo que você não pode, aponta o dedinho para cima assim. Ele que vai fazer. Amém? Porque às vezes nós deixamos de fazer, deixamos de aprender, por achar que nós não temos o suficiente. Quem já achou que não tem o suficiente? Eu já achei que eu não tinha o suficiente. E às vezes, eu tenho que me policiar para não continuar achando. Mas o Senhor, Ele ministrou essa palavra no meu coração. Amém? Que nós não somos bons o suficiente, que não tem o conhecimento suficiente, não temos a ferramenta que é necessária. Eu não sei se você já ouviu, até deixei anotado aqui sublinhado, as desculpas. Mas o meu computador já é tão velho, já é tão antigo, como que eu vou ajudar alguma coisa? Mas olha, eu não tenho tempo, trabalho muito, não tenho tempo. Não, eu não vou conseguir. Quem já ouviu esse tipo de coisa? Esse tipo de frase? Essas e tantas outras desculpas que nós já damos para nós mesmos, para adiar os planos. Sim ou não? Não vou para a academia esse mês porque eu não tenho dinheiro. Mas vai lá no lanche, compra para todo mundo, paga R$100, come aquele bacon delicioso, aquela Coca-Cola geladinha. Sim ou não, gente? Quem está entendendo? Amém, queridos? Se ainda não puder fazer o melhor, faça o melhor que você puder. Vamos dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Pastora, mas é tão difícil. Eu sei, querido, eu sei, não é fácil, é difícil. Mas Jesus não disse que seria fácil, mas Ele disse que seria possível. Amém? Glória a Deus. Quem está me entendendo aí em nome de Jesus? Não dorme não. Se tiver alguém dormindo aí, dá um cutucão nele, pega uma água, pega minha água aqui se você quiser, joga aí. Vai dar tudo certo.
Em quinto lugar, fala assim comigo, eu preciso organizar o meu ambiente de trabalho e planejamento. Você quer ver o exemplo? Olha o que Jesus fez lá na primeira parte do versículo 19 de Mateus 14. Ele falou, olha, e ordenou que a multidão fizesse o quê? Se assentasse na grama. Estava muito bagunçado, sim ou não? O que Jesus foi fazer? Organizar. Primeiro, Leuzita. Gente do céu. Pensa na mulher organizada, essa Leuzita. Quer planilha de tudo quanto é tipo, pede para ela vai te passar. O que Jesus fez? Senta todo mundo aí, vamos contar, vamos ver as cabeças que tem, vamos organizar esse negócio aqui. Então, a organização, como Deus tem ministrado no meu coração, quando me foi dada essa oportunidade, pastora Neila, de ministrar essa palavra, Jesus toma conta. Fala Deus. Organização é a forma como se dispõe um sistema. Eu coloquei aqui a definição, tá bom, gente? Olha só. É a forma como se dispõe um sistema para atingir os resultados pretendidos. Normalmente é formado por 1, 2, 3 pessoas ou mais ali para organizar as funções, né, coordenar tudo ali de maneira que venha a acontecer. E eu te pergunto, como está a organização do seu tempo? Como que você tem colocado isso? Esses dias eu vi um videozinho, né, que é sobre procrastinação, né, que fala assim, como você quer o seu dia? Aí mostra dois rapazes, um que o relógio desperta, aí desliga o relógio, vira para o lado e dorme de novo. O outro já pula da cama e já vai, escova o dente, troca de roupa e vai, né, e o dia dele é totalmente produtivo, e o do outro acordou tarde, está com dor no corpo, dor nas costas, e vai, e não consegue fazer, termina o dia e não fez aquilo que ela precisa. Já aconteceu isso com você, gente? Eu já, hoje em dia eu já nem consigo acordar tarde. Tem dia que eu quero, eu quase que soco a minha própria, acorda tarde, eu dou conta. Meu Deus do céu, organize o seu dia. Eu estava vendo umas coisas sobre planejamento, acho que por isso que essa palavra veio para mim, que estava falando assim, para você planejar a sua semana, Mirley, no domingo à noite. O que eu vou fazer na segunda-feira, Andréia? O que eu vou fazer na segunda-feira? Vou acordar 5h20 da manhã, vou levantar, vou orar, vou ler, vou fazer café, preparar todo o ambiente, acordar o meu neném, acordar o esposo. Esses dias tem algumas coisas que não estão funcionando lá em casa, porque eles não estão querendo levar a cachorra para fazer xixi lá embaixo, é um absurdo. Estão me entendendo, gente? Amém? Está uma luta. Então organize o seu ambiente de trabalho. Na bagunça não vai ter jeito. Amém? Você quer construir um futuro com o Espírito Santo? Em sexto lugar, tenha sempre, fala comigo assim, eu preciso ter sempre uma iniciativa de gratidão e fé. Amém? Olha só na segunda parte aí do versículo 19, que eu já li a primeira, agora a segunda, né? Que ele falou, olha, né, ordena a multidão que se assente na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, o que Jesus fez? Ele olhou para o céu, sim ou não? Deu graças e partiu os pães. Então, apesar, querido, de todo o planejamento, apesar da sua parte, é Ele que executa em nós, tanto querer como efetuar. Quem está me entendendo aí? Então nós precisamos ser dependentes dEle, é pela vontade dEle, é pela presença dEle, é pelo agir dEle. Se você tem alimento na sua mesa, é por causa dEle. Se você está sonhando, está tendo essa oportunidade, eu aprendendo junto com você, de realmente fazer as coisas da maneira que precisam ser feitas, é por causa dEle, por Ele, para Ele que são todas as coisas. Quem está me entendendo aí? Então, apesar de tudo isso, é pela vontade dEle que nós vamos poder experimentar o melhor de Deus. Quem quer experimentar o melhor de Deus? Gente, eu quero demais experimentar o melhor de Deus. E eu sei que esse ano, gente, vai acontecer. Vai acontecer. O projeto aí da Igreja Nova está ficando pronta. Meu Deus do céu. Falei, Jesus, é possível? É possível. Eu não sei o que você tem sonhado aí, mas eu quero dizer para você, é possível. Faz uma coisa. Não olhe para trás. Quem vive de passado é museu. Águas passadas não movem moinho. O leite derramado não pode voltar para a vasilha. Sim ou não, gente? Mas Jesus, Ele tem algo poderoso para nós. Aleluia.
Glória a Deus. Em sétimo lugar, fale comigo assim, eu preciso de pessoas. Então, o sétimo ponto aqui para nós construirmos um futuro com o Espírito Santo, fala comigo assim, trabalhe sempre em equipe. 2 é melhor do que 1, sim ou não? Se um for cair, o que vai acontecer com o outro? Vai ajudar. Quem está entendendo aí? Olha só, lá abre aí para mim, lá em Mateus capítulo 14, versículo 19. Mateus 14, 19. Aí ele fala, ordenou-lhe que a multidão se sentasse na grama, tomando pão, tal, olhou para o céu, partiu. Em seguida, entregou-os para quem? Para os discípulos. E quem que entregou para a multidão? Os discípulos, sim ou não, gente? Olha lá, ó. E estes a multidão. Então Jesus, ele precisava de pessoas? Mas ele não era Deus? Ele não era o Filho de Deus? Ele precisava de gente? Então, gente, nós precisamos também. Eu preciso de vocês. E cada um de nós precisamos de pessoas para fazer acontecer. Sim ou não? Quem está me entendendo aí? Abre aí comigo. Salmos, capítulo 133. Salmo 133. Que fala assim, olha. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, aleluia. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para todo o sempre. Eita glória. Querido, trabalha em equipe. Jesus, ele delegou. Jesus, ele pediu ajuda. Amém, queridos? Se nós estivermos sozinhos, vai vir aquele predador e vai te matar. Mas se você estiver no meio do bando, meu Deus do céu, e na cela, e no culto do Renovo, e no culto do domingo, de manhã, de noite, fazendo aí as programações da igreja, vindo no Difflin, fazendo o encontro com Deus, glória a Deus, aleluia. Querido, o inimigo pode vir, o predador pode chegar, mas você vai estar protegido, sabe por quê? Porque quem está com Jesus e quem está aqui nesse ambiente aqui, é selado pelo amor de Deus, amém? A união, querido, traz grandes resultados. Sim ou não? Quem já viu uma corrida de revezamento? Quem já viu? Uma vez eu tive uma infelicidade de correr a corrida de revezamento. Eu não fui com o tênis preparado, menino. E era uma pedraria, escorreguei. Né? Graças a Deus eu tinha alguém que estava lá para me ajudar. E tal, e levantou até que chegou lá no final. Nós podemos cair. Mas existe um Deus que está sempre disposto a nos levantar. Mesmo que pareça que você perdeu, sempre vai ter alguém para te ajudar. Quem está me entendendo aí? Amém? 8º ponto, já estou quase terminando. Fala comigo assim, eu nunca poderei trabalhar com desperdício. O 8º ponto é nunca trabalhe em um ambiente de desperdícios. Olha só, lá no versículo 20 de Mateus 14. Todos comeram e se fartaram. E ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram o quê? 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Todos comeram e ficaram o quê? Satisfeitos. Queridos, nós não podemos desperdiçar as oportunidades que Deus tem nos dado. Eu fico imaginando aquele povo, aquela criançada, aquele, né, e tal, e todo mundo deixando cair aquilo, mas eles não deixaram ficar caído pelo chão. Eles aproveitaram tudo, 12 cestos. Daria 1 cesto para cada discípulo. Sim ou não, gente? Meu Deus do céu, daria até outra ministração só sobre os 12 cestos aqui. Nunca desperdice as oportunidades que Deus tem dado para você, para viver o melhor dele. É hoje, é agora. Amém? Se você tem a oportunidade de fazer o melhor, faça.
Se Deus está te chamando para fazer alguma coisa na obra dele, faça agora. Não adianta esperar quando estiver preparado. Eu quero te dizer para você que Deus, Ele prepara aqueles que estão disponíveis. Sim ou não? Ele capacita cada um de nós. Em 8º lugar, fala comigo assim. Não, fala comigo não. Fala para alguém aí. Fala assim, celebre os resultados. Ali no versículo 21 do Mateus 14 fala, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Olha só, Jesus estava contando. Fica imaginando, não, vai mais um. Olha Jesus contando, 2, 5.000, 10.000. Olha isso, ele estava celebrando, eita glória, amém, graças dou ao meu Senhor, porque Ele é poderoso. Então celebre, querido, as pequenas vitórias. Glória a Deus pelo pão de cada dia, glória a Deus pela oportunidade que eu tenho de viver, glória a Deus pelas pernas que eu tenho para andar, glória a Deus. Pelo amor de Deus. Acho melhor vocês melhorar esse negócio aí, porque seja grato, querido. Celebre. Quem torce para algum time aí? Levanta a mão. Quem torce? Sem vergonha, vai, levanta. Eu sei que tem muita gente que torce aqui, eu sei. Aí na hora tá lá. Brasil, final da Copa. Brasil para, sim ou não, gente? Todo mundo na frente da televisão. Eu já nem sei os nomes do jogador, mas tudo bem. Mas está lá o artilheiro e está terminando. 2 minutos para terminar o jogo. Pênalti! Sim ou não? O artilheiro vai lá e marca gol. O que acontece? Pois é. Qual gol Deus tem marcado aí na sua vida? Qual gol? Ele marcou gol aí na sua vida. Gol! Pastor exagerada? Sou exagerada mesmo, rapaz. Meu Deus é exagerado. Me fez perfeita. Bonita que só. Olha lá, ele acha. Glória a Deus! Celebra, querido. Celebra a vitória, celebra a vida. Nós estamos com a oportunidade de estar aqui. Tem muita gente morrendo lá fora. Tem muita gente desesperada lá fora, sem mais nenhum motivo para viver. Mas nós estamos aqui com o maior motivo de todos, porque Jesus nos amou e Ele te trouxe aqui hoje. Porque Ele quer construir um futuro na sua vida. Mas não é um futuro qualquer não. É um futuro para a eternidade. Não fica triste, não chora. Eu quero te dizer que Deus, Ele está dando a oportunidade para você de vida. Se não era de morte e inferno, mas é de vida, de eternidade. Aleluia. E último ponto. Fala assim comigo, graças a Deus. Mas isso, fala assim mesmo, não, pastor, não me dá mais oportunidade de pregar. Se falar graças a Deus está terminando, vai dar ruim. 10º ponto, fala comigo assim, eu preciso estar pronto. Não, mas fecha a mão direita assim, fala pronto, para recomeçar. Para recomeçar. Para de reclamar da segunda-feira. Outro dia eu falei pro meu filho, pro Gabriel. Ele, mas já é segunda-feira, passou tão rápido. Eu falei, filho, agradeça pela segunda-feira. Porque a segunda-feira é uma nova semana, uma nova oportunidade para você fazer tudo diferente, tudo novo. Para você acordar feliz e trabalhar, e estudar e fazer o que é preciso. Sim ou não? No versículo 22 lá de Mateus 14, fala assim, olha, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Quem estava do outro lado, depois que eles terminaram de multiplicar os pães, carregar os 12 cestos cheios, eles chegaram lá do outro lado, o que tinha lá? Água? Areia? Peixe? Outra multidão.
Começou tudo de novo, é motivo de alegria, mas é agora uma oportunidade para recomeçar, para começar de novo e começar de maneira diferente. Os discípulos aprenderam que eles precisavam estar preparados. Eu quero te dizer que Deus está falando para cada um de nós, você precisa estar preparado. Você não sabe o dia, você não sabe a hora, você não sabe o motivo, mas Jesus está voltando e Ele está nos dando oportunidade. Não desperdice essa oportunidade. Não desperdice essa oportunidade. Em Provérbios capítulo 12, versículo 5. Provérbios 12, 5. Diz assim: por causa... Deixa eu ver aqui. Tá Salmos aí, é Provérbios 12, 5. A justiça nos planos do justo, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Em outra tradução fala que os planos do justo são retos. Olha isso. Então, nunca se esqueça disso, querido. A oportunidade de recomeçar é hoje. Em Salmo 33, 11, ele fala: mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Talvez, querido, você tenha os seus planos frustrados, os seus sonhos foram quebrados. Talvez hoje você não tem nem força para fazer isso que eu estou te falando aqui, para você planejar, mas eu quero te dizer que o meu Deus, Ele planeja aquilo que é inquebrável para as nossas vidas. Os planos de Deus, aqui nesse texto ele fala, olha, que permanecem para quando? Para amanhã? Para ontem? Para daqui 10 dias? Fala assim comigo, para sempre. Ele tem um plano eterno para você. Então, se nós entregarmos para Ele os nossos planos, os nossos sonhos, tudo isso, eu tenho certeza que a vontade dEle é realizar. Por isso eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos e comece a falar com Ele. Que comece hoje o planejamento do resto da sua vida, querido. O mundo e o diabo, eles tentam parar, eles tentam destruir, eles tentam acabar o planejamento da sua vida. Mas Deus, Ele é poderoso, e Ele é maior, e Ele é eterno, para fazer tudo novo. Então desenvolva o seu potencial. Pastores, mestres, evangelistas, missionários, apóstolos, levitas, meu Deus do céu, e quantos outros tem aqui, queridos, grandes coisas o Senhor tem para nós. Deus entregou a chave dessa cidade nas nossas mãos, você precisa tomar posse. Então comece agora, levante as suas mãos, feche os